Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar algumas brincadeiras e principalmente alguns brinquedos que marcaram demais a infância de muita gente. E olha, eu diria que a gente vai além disso, ou como diria o Capitão Kirk, vamos onde nenhum homem jamais esteve. Já que a gente também vai conhecer a origem desses brinquedos que de tão comum que eram, quando a gente era criança pareciam que existiam desde sempre e ninguém, quase ninguém se importava de onde realmente eles tinham surgido. Mas se hoje você tem essa curiosidade e curte uma boa nostalgia, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui, vai fazer a lição. E olha, vai dizer que não é verdade. Quando a gente era pequeno, ninguém, ou quase ninguém, ficava tentando descobrir qual a origem daquele brinquedo, qual a origem daquela brincadeira que a gente estava tão acostumado a fazer todo dia. Afinal de contas, o que importava mesmo era se divertir o máximo possível, enquanto não escutava um grito da mãe ou do pai para vir logo para dentro de casa para tomar banho, para fazer as tarefas, ou seja o que for. E falando por mim, a brincadeira que a gente mais gostava na minha rua, principalmente no verão, era o tal do esconde-esconde. É aquele clássico mesmo, o classicão de encostar no poste, contar até 100 na velocidade da luz e sair perseguindo todo mundo igual um serial killer, antes que algum maldito salvasse todos os que já tinham sido encontrados. Olha, isso era terrível. Uma coisa era certa, a gente vivia inventando novas regras para manter a brincadeira ativa, mas ninguém, eu nunca vi ninguém tentando comentar a respeito da origem dela. Pois é, e hoje em dia a maioria afirma ter surgido na Europa, mais precisamente na Holanda, ali por 1830. E depois disso, foi se tornando popular demais por lá, até chegar em Portugal, quando na sequência imigrantes acabaram trazendo essa brincadeira para o Brasil imperial. E se hoje tudo mudou, e além de relembrar as brincadeiras, a gente também gosta de descobrir a origem delas, que tal descobrir a origem de um dos brinquedos mais icônicos do nosso passado, a mola maluca? Afinal, todo mundo em algum momento da vida teve uma mola dessas, que podia ser de metal ou plástico multicolorido, e a gente ficava jogando de um lado para o outro, ou fazendo descer escadas e coisa do tipo. Olha, esse brinquedo surgiu lá nos Estados Unidos, mas por acaso impossível em 1943, isso em plena Segunda Grande Guerra Mundial, já que o engenheiro mecânico naval Richard T. James estava trabalhando na Filadélfia tentando desenvolver molas que conseguissem estabilizar instrumentos sensíveis, aqueles que ficavam instalados dentro de embarcações. Ou seja, a ideia do Sr. Richard James era pegar aqueles instrumentos que ficavam chacoalhando enquanto os navios estavam em alto mar, transformando a vida dos dublês de Popeye no inferno e colocando molas em cada um deles para dar aquela estabilizada. Pois é, ele queria dar um molejo, deixando tudo mais ou menos no mesmo ritmo, mais ou menos tipo a música Tesouro do Pirata. Bom, memes à parte, reza a lenda que uma certa noite o James estava lá trabalhando nos projetos dele, dá-lhe martelada aqui, dá-lhe marretada ali, e ele acabou dando um esbarrão em algumas molas que ele já vinha desenvolvendo, e elas, desceram macias por entre alguns livros que estavam empilhados. Aí ele ficou intrigado com aquilo, e aí o James começou a mexer daqui, mexer dali, e ele descobriu que uma mola com a tensão certa, com um aço correto, ela podia se movimentar como se estivesse viva. E aí, depois de fazer alguns testes com os filhos dos vizinhos e vendo a satisfação na cara da criançada, o Richard James, junto com a esposa dele, que era chamada Beth James, deram um nome para as molinhas malucas, sendo chamados a partir dali de Slink, um apelido que mais ou menos queria dizer elegante e gracioso. Aí, foi só arrumar um empréstimo de $500 e o casal James fundou uma empresa chamada James Spring Wire Company, logo começando a fabricar as Slinks, fazendo um total de 400 molas na primeira leva, custando uma doleta a cada uma. E olha, apesar de vender uma mola aqui e outra ali para os vizinhos, o casal James estava encontrando muita dificuldade com alguma loja de departamentos que aceitasse colocar as molas na prateleira para vender na quantidade que eles precisavam. Pois é, e sem algo assim, mais cedo ou mais tarde os negócios iam falhar e as molas malucas iam ficar perdidas na história. Só que para a sorte do casal e também para nossa sorte, um pouco antes do Natal de 1945, lá no início de novembro daquele ano, a loja de departamento Jimbo's Brothers aceitou montar uma rampa para demonstrar o poder das Slinks.
E olha, não é que deu certo. Quando eles botaram, as molinhas para fazer aquele movimento de descida, a criançada ficou hipnotizada. Em apenas 1h30, a loja vendeu as 400 slinks que tinham lá. Who walks the stair without a care and shoots so high in the sky? Bounce up and down just like a clown. Everyone knows it's Slinky, the best present yet to give or get, but costs a little to buy. The hit of the day when you're ready to play. Everyone knows it's Slinky. E daí pra frente o brinquedo se tornou um grande sucesso, principalmente depois que o Richard James, como bom criador que era, foi lá e desenvolveu uma máquina que conseguia fabricar novas slinks em poucos segundos. Aí, com uma fábrica nova em Nova York, ninguém mais conseguiu segurar as slinks, que se tornaram uma verdadeira febre nos Estados Unidos. E aí já viram, todo mundo queria ter a sua própria mola maluca, e o casal James começou a nadar em dinheiro, mas pensando em mais dinheiro e sucesso, começaram a desenvolver novos tipos de brincadeira. E aí eles desenvolveram formas como o famoso cachorro Slink Dog, que não por acaso, décadas depois, se tornou um dos principais personagens da franquia Toy Story. Também foram lá e fizeram um trem Slick louco, já que toda criança gostava de trem naquela época, e também a simpática minhoca Suzy Slink, e ainda o Slink Crazy Eyes, aqueles óculos molas sinistros que vira e mexe a gente via em algum filme ou série. E olha, dizem que o sucesso foi tanto naquela época que ao longo de 10 anos a família James lucrou simplesmente $100 milhões, que se fosse atualizado para os dias atuais, daria alguns bons bilhões de dólares. Só que infelizmente, com aquele vai e vem do dia a dia, o casal acabou se separando no início dos anos 60 e o Richard abandonou tudo, se tornando um missionário na Bolívia, vindo a morrer por lá em 1974. Já a Beth James continuou conduzindo a empresa com punhos de ferro, tirando da quase falência com o fim do casamento dos dois. E aí, ela transformou a James Industries em uma potência, ficando no comando da empresa até 1998, quando a James Industries foi vendida para a Proof Productions de Michigan. Só para vocês terem uma ideia, rapaziada, quando a Beth James veio a falecer, já bem velhinha em 2008, mais de 250 milhões de molas malucas já tinham sido vendidas desde a criação lá em 1943. Olha, o que era suficiente para circular a Terra toda mais de 150 vezes. Outro fato bem curioso é que se as slinks foram um grande sucesso na década de 50 e na década de 60, ao longo da década de 70, elas quase desapareceram do mercado. Só que aí, do nada, as molas ressurgiram com uma nova febre no final da primeira metade dos anos 80, quando os astronautas da Discovery fizeram um vídeo mostrando como brinquedos populares do passado se comportavam no espaço, e entre eles estava a Slink. E aí, com a nova explosão no mercado norte-americano, logo as molas malucas apareceram por aqui, invadindo tudo quanto é loja e principalmente as barraquinhas de camelô. E teve uma época que dava para ver tanto crianças como adultos jogando essas molas para todos os lados imagináveis. It's Slinky, for fun it's a wonderful toy. What walks downstairs alone or in pairs and makes a slinkity sound. A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's Slinky, it's Slinky, it's Slinky. Aliás, quem aí ficava com uma raiva gigantesca quando estava brincando com as molas e do nada elas se emaranhavam todas e a gente praticamente perdia o brinquedo, hein? Comenta aqui pra gente ficar sabendo. Se você tá gostando desse vídeo, também deixa aquele like felpudo e bora compartilhar, hein? E outro brinquedo que rendeu muito e rende até hoje é o tal do cubo mágico. Eu particularmente já tive vários desses, mas só de insistente que eu sou, já que eu nunca tive a mínima capacidade de deixar todas as cores combinando, nem que fosse uma única vez na vida. Deixar combinando do jeito certo, é claro. Bom, o cubo mágico foi inventado em 1974 por um camarada húngaro chamado Erno Rubik, e que além de ser professor de arquitetura em Budapeste, ele também era escultor nas horas vagas. Aí o Erno foi lá, pegou alguns blocos de madeira, juntou tudo com elásticos e clipes de papel, pintou os 6 lados do cubo com 6 cores diferentes e depois misturou. Então o negócio ali é que se uma pessoa girasse o cubo ou outra pessoa misturasse tudo para ela olhando pelos lados, ela conseguiria ver mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça 3D, e o objetivo, claro, era deixar todos os lados com as cores novamente do jeito que era originalmente. Ou seja,
Era praticamente uma mistura de jogo matemático com quebra-cabeça 3D, dois tipos de desafios que a galera curtia em uma única peça. Né? E aí, pouco tempo depois, percebendo que tinha um sucesso na mão, o Erno Rubik batizou e registrou o brinquedo de Magic Cube. E aí substituiu as peças de madeira por plástico e os elásticos por um eixo central. E aí, como previsto, já a partir de 1975, o brinquedo se tornou um sucesso até que razoável, não só na Hungria, mas em várias partes da Europa. E aí, em 1978, o Erno Rubik conseguiu vender os direitos de fabricação do brinquedo dele para uma empresa inglesa especializada em jogos de mesa chamada Pentagon Puzzles. Depois disso, não demorou muito e alguns exemplares do cubo mágico começaram a chegar nos Estados Unidos e chamaram demais a atenção de uma galera por lá. Aí já viram tudo, né? Chegou nos Estados Unidos, logo alguém pensou em dinheiro, pensou em sucesso e pensou também em fabricar esse brinquedo, né? Made in USA, mas feito na China. E aí quem fechou parceria com o Erno Rubik foi a fabricante Ideal Toys de Nova York. E aí, para lançar o cubo mágico nos Estados Unidos, a Ideal Toys convenceu o Erno Rubik a trocar o nome do brinquedo, pois é, para ter um maior apelo comercial. E foi assim que o Magic Cube se tornou o Rubik's Cube, que traduzindo seria o cubo de Rubik. O engraçado é que no começo as vendas foram bem razoáveis, para não dizer ruins, mas a Ideal Toys continuou investindo no produto, foi melhorando a apresentação dele, foi melhorando a embalagem que ele era vendido, também né, a construção do próprio brinquedo e começou a investir em comerciais para televisão. Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube, over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal. E aí, com essa insistência da Ideal Toys, o cubo de Rubik explodiu em vendas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, vendendo cerca de 200 milhões de cubos ao redor do globo só entre 1981 e 1983. E isso contando apenas os brinquedos oficiais da Ideal Toys, que hoje pertencem à Hasbro, já que as versões pirata do cubo mágico venderam esse mesmo tanto ou até mais. E o sucesso foi tão grande que vários campeonatos valendo grana, valendo prêmios, começaram a acontecer não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E olha só, até um desenho animado inspirado no brinquedo ganhou vez na TV, com o nome Rubik, The Amazing Cube. I'm okay now. Hurry, untie me. Thanks. Now let's help Carlos and Lisa. Esse desenho acabou tendo só uma temporada com 12 episódios e passou lá nos Estados Unidos em 1983, no auge do brinquedo. E olha, nem adianta me perguntar se esse desenho passou no Brasil, eu realmente não lembro dele passando por aqui. Pesquisei na internet, mas não achei nenhuma fonte confiável. Se você sabe, comenta aqui. O que importa mesmo para nós brasileiros é que a abertura de Rubik, The Amazing Cube era cantada por ninguém menos que os porto-riquenhos Menudos, que nos anos 80 também foram uma verdadeira febre aqui no Brasil. He's colorful, magical, lovable. Ruby, he's our friend. Ruby, the amazing cube. Hello, my name. Aliás, por falar em febre, pesquisas diziam que esse brinquedo tinha um dos maiores desafios já feitos em termos de jogos de mão, jogos de mesa, enfim. Só que, hoje em dia, né, existe até tutorial no YouTube ensinando como vencer o desafio, o que, convenhamos, deixou a coisa toda sem graça demais. E dizem que só contando os brinquedos oficiais, mais de 350 milhões de peças já foram vendidas até hoje, mas só 5,5% das pessoas que já jogaram conseguiram resolver a equação do cubo mágico sem precisar da ajuda de ninguém. YouTube. O próprio Erno Rubik já disse em entrevistas que ele mesmo, depois de criar o brinquedo, levou mais de um mês para ajeitar as cores de novo. E talvez seja justamente por isso que o Rubik continua fazendo sucesso até hoje, mesmo que com novos desafios. Fique atento, as cores só aparecem temporariamente. Ao deixar de tocar nele, todas as cores somem de novo. O desafio é solucionar o cubo antes das cores desaparecerem. Quem aí topa encarar o novo Rubik's Phantom? Rubik's é Sunny! Mas agora eu quero saber de você, já conseguiu resolver o problema do cubo mágico, né? Solucionar esse mistério de colocar todas as cores no lugar sem precisar da ajuda de ninguém?
Sem precisar de tutorial do YouTube? Pois é, eu quero saber, então comenta aqui. E outro brinquedo praticamente obrigatório nas brincadeiras da criançada do passado eram os soldadinhos verdes, diz aí. E a gente comprava, ou melhor dizendo, né, os nossos pais compravam esses carinhas quase sempre na média de 1 dúzia por cartela. E vinham com base e várias poses estáticas para inventar nos campos de batalha imaginários. Claro, até tinham variações como os inimigos nazistas e tudo mais, que eram de cores diferentes, mas os preferidos realmente eram os verdinhos. E se a gente tivesse um punhado deles nas mãos, o resto era só colocar a imaginação em prática usando móveis, fitas de música, almofada e tudo mais para criar os cenários, enquanto na rua ou no quintal bastava levantar barricadas de barro e estava feita a batalha. E os soldadinhos verdes, ou melhor dizendo, os Army Men, foram criados nos Estados Unidos em 1938 pela Benton Toys. Bom, na verdade eles foram recriados, já que os soldadinhos de plástico foram uma evolução dos soldadinhos de chumbo, com origem na Inglaterra no início do século XVIII. O caso aqui é que a Benton Toys comprou uma cacetada de moldes para chumbo da fabricante Universal Plastic, que já estava indo de mal a pior naquela época e acabou encerrando as atividades em 1942. E aí com essa compra, a galera da Benton Toys, leia-se ali umas 5 pessoas que trabalhavam por lá, adaptaram os moldes para plástico e não demorou, surgiram os Army Men no mercado. E os soldadinhos agora eram feitos de plástico, pois é, mas ainda pintados à mão para parecer que eram de chumbo. E as figuras militares eram vendidas avulso ou em caixinhas com 5 ou 7 peças, e logo se tornaram um sucesso, principalmente com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial. E aí depois do final da Segunda Guerra, o plástico se tornou uma indústria muito lucrativa nos Estados Unidos e no mundo, e logo várias empresas, pequenas e grandes, começaram a fabricar mais e mais sets de soldadinhos, caprichando também em veículos militares, alguns cenários e, claro, inimigos, quase sempre retratados como exércitos japoneses ou alemães. E aí quando chega o começo da década de 50, como a demanda era muito grande, a criançada toda queria ter esses brinquedos, a galera largou mão das pinturas e praticamente 100% dos brinquedos se tornaram monocromáticos. Bom, nessa época a detentora dos direitos dos Army Men oficiais, pelo menos nos Estados Unidos, era Marx Toys, que padronizou os exércitos norte-americanos na cor verde, os alemães quase sempre na cor cinza e os japoneses em cores um pouco mais claras. Aí, a Marx Toys também criou sets inspirados em batalhas lendárias como o Dia D e a Batalha de Iwo Jima, trazendo ainda exércitos britânicos, franceses e russos para a parada, com esses últimos sendo bem raros já naquela época, por motivos óbvios. Here's the boot camp, with tank, jeep, bullet shooting machine guns and 80 soldiers. Or land a helicopter at Cape Kennedy and carry your own world of action wherever you go. The Rugged Steel Carry-All Action Playsets. By Mark. Só que aí chegou a Guerra do Vietnã e com a total impopularidade do conflito dentro dos Estados Unidos, os Army Men, por consequência, desapareceram do mercado. Nenhum pai mais queria comprar para a criançada, e aí os soldadinhos tiveram que encontrar campos de batalha imaginários em outros países, incluindo o Brasil. E aí várias pequenas fabricantes lançaram versões não oficiais dos soldadinhos, mas com certeza a maior responsável por lembrarmos dos Army Men é a Gulliver, que acabou usando uma mistura de moldes, principalmente vindos da fabricante de brinquedos inglesa Airfix Models, da Matchbox Toys, que originalmente era inglesa e hoje pertence à Hasbro nos Estados Unidos, e ainda moldes da Atlantic Toys Company da Itália. Olha, a Gulliver também teve as manhas de adaptar alguns soldados do Tio Sam, transformando um batalhão inteiro em soldados da Força Expedicionária Brasileira, que junto com as forças de outros países eram vendidos em caixinhas de papelão e também em saquinhos que a gente encontrava perdurado em qualquer birosca. Claro, isso era sempre motivo de promessas impossíveis da gente para os nossos pais, na esperança de que eles comprassem mais e mais desses saquinhos, diz aí. Olha, os soldadinhos estáticos caíram tanto no gosto dos brasileirinhos, principalmente nos anos 70, 80 e 90, que até hoje ainda são vendidos pela Gulliver em baldinhos, copinhos e tudo mais, provando que se tornaram brinquedos atemporais. E tem mais uma prova de que os Army Men são atemporais. É que mesmo com a baixa popularidade por conta da Guerra do Vietnã e depois de quase desaparecerem por culpa da crise do petróleo nos anos 70, os soldadinhos ressurgiram com força nos anos 80 e desde os anos 90 voltaram a ser bem populares, muito por serem personagens regulares nos filmes da franquia Toy Story.
Muito bem, homens, vocês ouviram? Prioridade máxima, repito, prioridade máxima, posto avançado, acelerado, vamos, 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 vamos! Além disso, em 2014, juntamente com o cubo mágico que a gente já falou e também as bolinhas de sabão, os Airmen foram eleitos ao Hall da Fama dos Brinquedos norte-americano, ficando eternizados em uma ala do Museu The Strong em Rochester, no estado de Nova York. E olha, a gente vai pesquisando a respeito da origem desses brinquedos que tanta alegria nos deram e vai surgindo curiosidade por cima de curiosidade. Diz aí, muito legal, né? Agora eu quero saber de vocês, qual desses brinquedos vocês mais gostavam, hein? Tem algum outro brinquedo que a gente não falou aqui que vocês gostariam de ver num próximo vídeo? Comenta aqui também. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se está chegando agora aqui no canal, aproveita também para se inscrever e badalar o sininho. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.